Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui eu, Adriana Vico Eliana Leite. para o nosso programa 15 Minutes. E hoje o filósofo escolhido é Arthur Schopenhauer. Qual é a frase de hoje sobre o que a gente vai falar, Eli? Bom, hoje a frase é: todo homem toma os limites de seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Então, eu acho que aqui a gente pode abordar a questão das limitações que a gente coloca com base na nossa visão ou nas nossas verdades, achando que elas são as únicas que existem ou as que vão ditar os nossos caminhos, né? É, Quantas vezes a gente não acha que o que a gente pensa, a nossa opinião é a real ou a única que está correta, e não se abre e não expande a nossa consciência, né, Dri, enfim, ampliar os nossos conhecimentos. E aí eu queria, Dri, que você falasse um pouco sobre essa questão da expansão da nossa consciência, da expansão da visão. Porque quanto mais míope a gente fica, mais, eu vou dizer assim, mais limitado a gente fica a achar que só a gente sabe do assunto. Eu acho que é. quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, não é a É verdade? exatamente isso. Sei que nada sei, né? Porque daí é outro. Se eu não me É engano, é outra. Sócrates. E como eu não, gente, só para falar, sou psicóloga e administradora, não sou filósofa, nem a Eu sou Eli, advogada e escritora, também não sou filósofa, mas a gente é curiosa. mas nós somos duas mentes inquietas que se reuniram para falar 15 minutos com você. Então, o programa é 15 Minutes e hoje a gente vai falar sobre Schopenhauer e isso que ela está me perguntando. Bom, antes de eu falar sobre essa ampliação da consciência, Eli, eu acho que você trouxe uma coisa muito importante, que eu acho importante, Tá? imprescindível para que a gente caminhe para a sua pergunta, que é eu entender como é que eu construo o meu filtro, né? Porque você falou Exatamente. muito do ser míope. Uhum. E como é que é? Como é que é essa construção de filtro, então? Primeiro a gente tem que entender que assim não existe um consenso, mas é mais ou menos, esse filtro é mais ou menos formado por 50% do que nós trazemos de essência, que vem do nosso DNA, que vem aqui carregado, que a gente já tem, né? E 50% a gente vai agregando com as experiências, com os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, para que vocês entendam, a gente nasce e isso é muito fácil a gente perceber com duas crianças. Então, às vezes, tem quem é pai, eu não tenho bebê, ele também não tem bebê, Também mas a não. gente tem sobrinhos, a gente tem sobrinhos adotados de amigas, e a gente vê que cada criança tem comportamento diferente desde Sim, muito cedo, né? Eu tenho um exatamente. amigo meu que ele falava assim, a minha mãe sempre dizia que eu e meu irmão, nós íamos para uma festa, eu voltava todo arrumadinho e meu irmão todo sujo, imundo. E ele é um rapaz mais introvertido mesmo, ele é mais na dele. Então, você olha que isso, em termos de característica pessoal, ele tem desde de criança, desde o momento que ele Certo. nasceu, né? Eu tenho uma priminha que, gente, ela sempre foi inquieta. Eu lembro ela bebê, ela tem uma energia muito forte, né? E tem outros que são mais tranquilos. Então, eu estou falando dessa coisa de inquieto e tranquilo, mas tem várias outras Sim, características. Então, se a gente entender como é que a gente vai formando este filtro ao longo da vida, é mais ou menos assim. Então, eu nasci com essas características e eu fui adquirindo. Então, eu vivi experiências que me marcaram de uma certa forma. Por exemplo, meu pai faleceu, eu tinha uns 20 anos, né? tá. Pouquinhos, acho que uns 22, 23 anos. E quando você perde alguém próximo, assim, te cai uma ficha de que você tem que olhar para algumas coisas que são essenciais, não ficar se pegando com picuinha, sabe? Assim, Sim, aproveitar a vida. Meu pai faleceu com 49, hoje eu estou com 52, super quer dizer, cedo. eu já vivi mais do que meu pai viveu. E quando eu olho, é muito jovem para falecer com 49. Então, como é que eu posso olhar para essa experiência e tirar um aprendizado disso? Né? É como se eu tomasse uma decisão e isso Sim, forma uma marca, uma cicatriz em mim.
né? Eu estudei psicologia, você estudou advocacia, você foi treinada mentalmente para olhar a vida e as coisas de uma determinada forma. Sim. Eu fui treinada para olhar as coisas de uma outra forma, né? Exatamente. E aí não tem certo e não tem errado. Só que isso é mais uma cicatriz, mais uma coisa que se forma no meu filtro. Eu acho que o que a gente também, nesse ponto, Dri, que são coisas, que estão dentro da gente, que são trazidas para a gente pela vida, mas que a gente não pode achar que só, por exemplo, eu, que me formei em Direito, achar que só a minha atitude ou a minha visão é válida. Então, Sim. eu posso também incorporar a sua visão que você passa para mim e aprender com ela, não é isso? Sim, exatamente. Aí é uma questão de eu parar de olhar só para o meu próprio umbigo e Exatamente. entender que eu e você temos filtros diferentes. A proposta desse programa de 15 Minutes partiu dessa premissa. Eu quero alguém que veja as coisas de uma forma crítica. Eu quero fazer uma parceria, que essa foi a ideia, com uma pessoa não que veja igual a mim. Eu não queria alguém Exato. que visse a vida igual a mim. Eu queria alguém que trouxesse o seu olhar, né, para as determinadas situações. Então, eu tenho assim, eu acho que é treino, um pouco da minha característica pessoal, mas muito de treino, de uma facilidade, e entenda que assim, não necessariamente eu preciso concordar com o outro, porque às vezes Sim. as pessoas, eles confundem um pouco isso, mas eu estou sempre aberta a ouvir, né? Qual é a sua visão? O que você pensa a respeito? Né? Exatamente. Eu acho que isso faz com que a gente deixa, você usou muito a palavra miopia, e eu acho que ela é super válida, né? Que a gente deixe esse pensamento de miopia, e tem um outro pensamento que eu queria falar, uma outra palavra, que é pensamento de manada, né? Exato. Do rebanho, né? De rebanho, de manada, seja o que for, quer dizer, porque todos pensam desse jeito. Eu tenho uma frase no meu site, quando eu entro no link de constelação sistêmica, que diz mais ou menos assim: se você está seguindo o mesmo caminho que todos, você não deve estar no caminho certo, né? Exato. É mais ou menos E assim, eu não vou lembrar. tem uma outra frase que você me falou agora que acho que tem muito a ver com isso. Se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. Isso. Eu sempre gostei de ficar com quem sabe mais do que eu. Eu fui estudar em Londres. Eu fui estudar em Londres. Então eu me separei e juntei o resquício do que eu tinha e do que eu não tinha. Peguei dinheiro emprestado. Nós trabalhávamos juntas na época na Sim. DHL. E fui estudar em Londres. Fui estudar para terminar. Eu já tinha um inglês fluente, mas travava, né? Que tem a ver com o nosso vídeo anterior, do episódio anterior. Então, aliás, se vocês não assistiram, episódio 1, nós falamos sobre Platão, falamos um pouquinho de medo, tá? Então, vai lá e volta e assiste. Entra no nosso canal do YouTube. E eu caí, foi feita a seleção, e eu caí numa turma e eu fui assistir a aula, eu falei, caramba, eles sabem menos do que eu. E eu não fui por uma questão de falar, eu sou a melhor. Eu fui lá para o principal, a minha amiga que providenciou tudo foi Sabrina. Ela falou, Adriana, eu não acredito que você foi falar com o principal. Eu falei, eu fui falar com o principal. Eu falei assim, poxa, eu vim aqui, exatamente. Eu usei o que eu tinha e o que eu não tinha, que fiz empréstimo para estar ali. Eu quero estar com pessoas que falem mais do que falem melhor do que eu quero ser desafiada, eu quero ter uma visão demais, porque é só assim que eu consigo aprender. Então, claro. É sensacional essa frase que você trouxe e me remeteu a isso assim muito claramente. Eu também falo, acho que o momento atual, né, que nós estamos vivendo sobre uma doença que não conhecemos, mostra muito isso, né? Então, muitas pessoas, ao invés de ouvir quem entende do assunto, se baseia naquilo que ela quer acreditar, porque ela usa suas próprias crenças, o seu background para falar assim, não,
Exemplo, não, a máscara não resolve nada, mas a gente tem provas de que ela é um bom mecanismo. Ah, não, já acabou a pandemia porque os números diminuíram. Onde, como, quem fez o quê? Então, eu acho que as pessoas às vezes não querem expandir o seu conhecimento porque elas têm medo Não, e do eu vou te novo. dizer uma coisa que me incomoda. É você querer impor a sua forma de ver para todo mundo, né? Exato. Isso a gente vê com política, a gente vê com religião, a gente vê... um dos princípios do spiritual thinking, quando eu criei o conceito de spiritual thinking, Sim, não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior, e entendam que isso não é religião, né? É exatamente. só um movimento de expansão. Quer dizer, estejam abertos a olhar um pouco de tudo. Tanto que no curso eu indiquei para vocês assistirem a História de Deus com Morgan Sim, Freeman. excelente. Fala um Eu não pouquinho, o que você terminei, achou? Não então, eu terminou, não mas assistiu terminei algumas ainda, coisas. mas o que eu assisti é incrível, porque ele faz com que você mergulhe no conceito de várias religiões e você acaba encontrando convergências, mas você também percebe que a crença, ela vai sendo construída, né? Com E o que eu achei certeza. legal do Morgan Freeman é que ele se abriu para conhecer. Então, esse é o ponto. Antes de você tomar, às vezes, uma frente, ou uma decisão, ou ter uma opinião formada, é importante você ouvir todos os lados, você beber de todas as fontes ou de diversas fontes. Então, numa doença, por exemplo, como essa que a gente tem, é importante ouvir os especialistas, Sim. né? Porque são eles que vão dizer. E no começo nem eles sabiam. Então, E você não pensa como sabem isso ainda, na verdade, não é. sabem Eles ainda. estão aprendendo junto, Então, mas eles têm algumas ideias do que pode ajudar. Eu acho que quando a gente, pelo e, menos, se e, abre para aceitar isso, né? e esse olhar não julgador, né? Então, por Exato. exemplo, eu já viajei pelo mundo, gente. Amo viajar pelo mundo e numa das minhas Índia, Tibete, Nepal, Butão, que são culturas muito diferentes, eu aprendi tanto. Né? Então, por exemplo, eu aprendi sobre as formas de funerais no Tibete. A mais comum, eles levam o corpo para uma colina e descascam, tiram pedaços da pele, da Nossa. carne, vão desencarnando, eu não sei como é que é isso o nome, e para doar para os pássaros. E olha que conceito maravilhoso que está por trás disso, de renovação, de vida. Só que isso é chocante quando você olha a primeira Exato. vez. Eu lembro a Só que primeira ao vez que eu mesmo estive. tempo, se eles olhassem a gente enterrando os mortos, eles também devem achar um É a absurdo. última das opções, normalmente quando a pessoa está doente. Então, eles têm Então, diversas formas de funerais, né? Eu até descrevo isso no meu livro, uhum. né? Eu acho que eu descrevo isso no meu livro, e é sensacional. E eu acho que é isso, voltando para a frase, todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do Limites do mundo. mundo. É, e o nosso convite aqui é esse, gente. Abram esses limites de visão. Vocês não precisam aceitar, acreditar, mas não se fechem, sabe? Que nem um cabresto que você fica olhando para uma única direção. Em todos os Exatamente. aspectos da vida, né, Eli? Porque E o mundo é, que dica que você dá para esse pessoal aí que quer percorrer esse caminho de ampliação sem julgamento? eu digo, ou você viaja ou você lê. Porque É. nem todo mundo pode viajar, mas todo mundo pode ler. Todo mundo que eu digo, né? Vamos pensar as E a pessoas cultura está muito alfabetizadas. acessível hoje com essa Sim, coisa de informática. Você fala assim, eu não tenho hoje condições de ir no Louvre, faça um tour virtual, sabe? exatamente. Ou leia, leia, leia. Porque assim, Ai, fala assim, Lê, eu eu não amo sei ler. nada sobre a Índia. Então É, vamos ler sobre a Índia. Mas aí você fala assim, mas eu vou ler de quem? Então, pesquise, internet, gente. Fontes confiáveis, né? Por favor. lógico. Mas eu acho que a gente hoje tem uma vantagem que a gente não tinha há muitos anos, em que eu e a Adri, por exemplo, não tínhamos internet, né? Mas a gente não se limitou.
Então, acho que é isso, não se limite. O mundo está aí, ele é imenso. E não limite o seu olhar. E não feche a sua forma de ver como única, julgando o outro. Eu acho que é essa a nossa dica. Isso. E o programa 15 Minutes está acabando. Temporada 1, episódio 2, Schopenhauer. E a frase foi: todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo. E a gente diz: amplie, não feche. Exatamente. É isso, Li? Isso aí, essa é a Bom, mensagem. então, olha, se você curtiu, escreva aí o que você achou do nosso vídeo. Se inscreve no meu canal Adriana Vico e no canal da Eliana Leite. Muito bem, esses vídeos vão estar lá, programa 15 Minutes, e a gente está indo para o episódio 3. Aguardem, é surpresa. Quem será? Que filósofo e que frase a gente vai trabalhar? Fica ligado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, um beijo.